Uma menina de 11 anos foi atingida na cabeça por uma pedra a caminho para um clube de candomblé no Rio de Janeiro. Segundo a família, ela foi vítima de intolerância religiosa. A postagem do deputado distrital pastor Daniel de Castro do PP, segundo o denunciante, a professora ensinava, abre aspas, fazer rituais de magia em sala de aula, fecha aspas. Se as religiões de matriz africanas precisarem do apoio da prefeitura, a coordenação de assuntos religiosos está em portas abertas. E um pastor irá recebê-los. E ainda vai dizer: Jesus salva, Jesus cura. E se liga pra você não ir pro inferno. Ou não é assim, pastor já? Desse jeito. E tchau e obrigado. Meu pedaço de coragem raizado na... Qual é o seu nome, função e a tradição religiosa que o senhor representa? Bem, meu nome é Wilton Luna, conhecido no mundo do candomblé como Wilton de Airá, Wilton de Xangô, né? Tem gente aqui em Castanhal que me conhece como Paitinho, né? Pelo diminutivo de Wiltinho, tá? Sou babalorixá do Ilê Alminhaxé Balde Lequé, tá? Tradição de nação Queto, tá? Raiz Gantuá, uma raiz de candomblé bem tradicional aqui no nosso país, né? E é isso. Alguns termos das religiões de matriz africana, como o Exu, ainda sofrem muito preconceito e são muito interpretadas. Você poderia explicar o que eles realmente significam? Bem, Exu, a palavra Exu, né, até então confundiam como esfera, que era Exu. Em Yorubá a palavra é Exu. Só que acabaram trazendo para Exu como esfera também, né? Então esfera é aquilo que se movimenta. Certo? Então Exu, ele é o grande guardião. Ele está aqui desde os primórdios, quando o Olodumare, que seria o mesmo Deus cristão, deu a missão de Oxalá, de Obatalá, vir criar o mundo. Exu veio como o fiscalizador, né? Então Exu foi deturpado sempre muito como aquele que se movimenta demais, né? Então, como o símbolo dele é o falo, né? O da mulher, no caso, a energia feminina é a vulva, né? E tem a coisa da movimentação. Os cristãos começaram a dizer, pronto, é o diabo, porque se movimenta, tá ligado a sexo, tá ligado... Só que essa coisa do falo é pra mostrar o poderio masculino, a força masculina, né? E aquela coisa da virilidade. E pro africano, a questão da reprodução é uma coisa importante. Ter família grande, reproduzir, ter muitos filhos. Isso é prosperidade, né? Então Exu foi deturpado por conta disso. Exu, aí no Brasil começaram a desenhar a figura de Exu com a coisa do chifre, né? Botar o tridente como se fosse uma coisa negativa, porque ligam muito a questão do cristianismo, mas Exu não tem nada a ver com esse diabo cristão, não tem nada a ver com isso. Exu é o movimento, entendeu? O movimento, Exu é aquele que é o guardião. Então Exu, ele tá presente em toda a ritualística do candomblé. Primeiro sempre se agrada Exu. Por quê? Porque ele é o senhor dos portais. Ele está na passagem dos mundos espirituais. Ele que vai levar a notícia aos orixás que está havendo uma festa, que está havendo uma oferenda. Então Exu, ele está presente em tudo na ritualística do candomblé. E ele é o ser humano, o orixá mais humano, mais próximo a gente, ser humano, entendeu? Então, Exu é um orixá muito querido. As pessoas deturpam muito Exu pelo fato de verem com tridente. Aí Exu carregava o chonchon na cabeça, que seria uma espécie de faca escondida no cabelo, né? Aí falaram, ele tem chifre. Não é chifre. Ele escondia o segredo dele ali, né? E aí começaram a desenhar esse Exu com chifre, essas coisas tudo, mas muito pra botar essa coisa do medo mesmo, entendeu? Mas Exu não é nada disso. Exu é parceiro, Exu é amigo, Exu é aquele que revela a verdade, entendeu? É aquele que às vezes gosta de uma boa brincadeira, mas com tom de seriedade também, né? Então Exu, ele é o princípio da coisa, eu posso dizer também, porque ele é uma movimentação, ele é aquilo que vai assegurar que aquilo ali que o candomblé vai estar em segurança, vai assegurar que as nossas oferendas foram bem recebidas. É Exu que faz tudo isso. Por que você acha que outras religiões acabam dando um sentido negativo para eles? Olha, primeiro, eu acho que o grande sentido, assim, o que a gente mais escuta falar é que a gente faz oferenda com bicho, a gente mata bicho. Só que as pessoas têm que entender que o candomblé, ele tem uma tradição alimentar. Carne não dá em árvore, não é verdade? Então, todo mundo aqui, praticamente, eu acho que todo mundo come carne. Todo mundo vai no açougue e compra uma carne, todo mundo vai ali num abate de frango para comprar um frango, né? Como é que essa carne chegou no açougue?
teve que ser abatido o bicho. E muitas das vezes da pior forma. Então, o nosso abate aqui animal, a nossa imolação, ela é feita com respeito com aquele animal. Entendeu? Aquele animal pra gente vai ser sagrado. Pra gente é a carne mais sagrada que tem, porque ela vai ser defumada, lavada. Aquele bicho não pode sofrer. Ele vai estar dentro da nossa ritualística, porque ele vai ser louvado, vai ser agradecido, porque aquilo vai virar alimento para a comunidade. E aquela carne é que sustenta a festa dentro da casa, né? A festa que às vezes dá 120, 200 pessoas aqui dentro da casa, ela que vai fazer a comida da festa. Aquela carne que vai sustentar, e a proteína é aquela carne. E o que sobra, muitas das vezes a gente pede para alguns filhos da casa que têm um pouco mais de dificuldade financeira, levar um frango para sua casa, levar um pouquinho de carne de bode para sua casa, que a gente sabe que aquela semana a proteína dele tá garantida. Então, assim, onde é que tem maldade nisso? A maldade realmente é porque pelo preconceito. Conceituar uma coisa que você não viveu, que você não foi ver de perto, tá? Então, assim, o sangue pra gente, ele é importante do animal, porque existe o sangue vegetal, mineral, e existe o sangue animal, o que vai complementar energeticamente as energias para que os orixás estejam aqui no meio da gente, entendeu? Porque montar orixá é uma alquimia de energia. Então, tudo que está na natureza, tu vai buscar e aí vai complementar com aquilo, tá? Mas não é tudo que vai egé, não é tudo que vai sangue, tá? É só realmente na hora que tem função grande, tá? E essa carne é para alimentar o povo também. Segundo o G1, estudos mostram que religiões de matrizes africanas foram alvo de 91% dos ataques no Rio de Janeiro em 2021. Em mais da metade das ocorrências de intolerância religiosa, o agressor está ligado a igrejas evangélicas, aponta estudo da comissão. 1 em cada 10 ocorrências é de terreiros ameaçados pelo tráfico de drogas. Os crimes mais comuns em 2021 foram injúria contra pessoas, 26%, injúria contra comunidades, 23%, e vandalismo em templos, 21%. O senhor ou sua comunidade já enfrentaram um caso de intolerância religiosa? Poderia compartilhar alguma experiência? Sim, já. Aqui nessa casa hoje não, né? Mas quando o primeiro terreiro que eu abri foi em Belém, né? No bairro do Bengui. Então, quando eu fiz esse terreiro, o primeiro tambor que eu me lembro que eu fiz uma feijoada e convidei algumas pessoas importantes do meio religioso, do meio de axé religioso, para participar deste evento. Foi até um tambor de mina, nem foi candomblé. E aí a vizinhança chamou a polícia, né? Alguns vizinhos que eram intolerantes chamaram a polícia para ir lá fechar o terreiro que a gente estava fazendo barulho. Só que a gente sabe do nosso direito, tá? A lei está aí para nos amparar e a Constituição diz que o culto é livre desde 1988, né? Que a gente tem liberdade de fazer o culto, assim como um evangélico pode ir na rua, botar o som dele lá, fazer o culto dele, a gente também pode, entendeu? Só que as autoridades elas não têm essa consciência muitas das vezes, então às vezes ele vem com truculência achando que a gente está fazendo baderna ali, e não é um culto religioso também, então a gente tem que respeitar a gente também, né? Enfim, só que isso aí tem que se saber do seu direito, né? Então quando foram lá com o policial bateu, que ele viu que lá era um lugar respeitoso, né? Que a gente estava fazendo uma cerimônia, um culto religioso, eles deram uma maneirada, sabe? Aí eles viram que o negócio era mais embaixo e que não ia dar certo ele chegar lá com truculência ou querer parar aquilo ali. Tinha advogados ali dentro, tinha pessoas importantes ali dentro também com a gente, também praticando o culto, né? E aí, no final, eles aceitaram comer feijoada e até a própria vizinhança depois começou a comer feijoada de lá do terreiro, começou, sabe? Tinha eventos, já começaram a ter curiosidade. É só questão mesmo do preconceito inicial, entendeu? Mas graças ao Loron a gente não enfrentou aquele tipo de ser humano truculento, que não aceita mudar, sabe? Que não aceita ali de fato nenhum aquilo ali, só vai se for a base mesmo de justiça. Nós não enfrentamos ainda isso, mas infelizmente tem muita gente que enfrenta, né? Enfrenta até a violência mesmo de entrar na casa, querer quebrar tudo que é de indumentária religiosa, né? Mas aqui, graças ao Loron, a gente não sofreu, graças a Exu. Exu tá vivo ali na porta. Não é concebível que alguns religiosos incitem a violência e que seus superiores sejam alheios a essa discussão. Eles precisam ser responsabilizados. O parágrafo 6º do artigo 5º da Constituição Brasileira diz que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma de lei, a proteção dos locais de culto e suas liturgias. A Lei CAO, Lei 7.716 de 89, considera crime a intolerância religiosa. Na sua opinião, por que ainda existe tanto preconceito contra as religiões de matriz africana? Bem, primeiro porque é uma religião que vem de preto, tá?
Preto nesse país, ele é tratado mesmo como, infelizmente, ainda como escravo, né? E eles acham que tem que ficar mesmo assim nessa margem, né? Se escondendo. Então, primeiro por isso. Segundo, porque realmente é a questão do preconceito. Não sabe, já tem um negócio de dizer, macumbeiro, não sabe nem que é o termo macumba, né? Que não tem nada a ver com isso, com feitiçaria, nada a ver com isso. E o preconceito, as pessoas não vêm pra dentro do terreiro pra ver realmente o que tá vivendo ali, né? O que é que se vive, como é o dia a dia daquela comunidade, daquele povo de axé, né? Mas se te convida para a igreja, a maioria das pessoas vão logo para a igreja, né? Mas se te convida para o terreiro, não, eu tenho medo. Quantas pessoas não chegam aqui e falam, vem, joga búzios, pede para tomar banho de folha, porque acredita nessa coisa da folha, porque na defumação, que a igreja também dá, né? A coisa da defumação, então eles, nisso aí pode, mas na hora que fala assim, vai ter algum tambor, alguma coisa, ai meu Deus, e tudo, menino, o que é que tem demais? Tu vê uma entidade, uma divindade, e ela vai te dar um abraço, ela vai te dar um conselho, nada mais do que isso, né? Mas a pessoa já fica querendo, não, mas eu tenho medo, eu tenho isso e aquilo. E aí o maior preconceito realmente é porque é de preto, filha. A verdade é essa. O racismo, ele é muito, muito encruado no povo brasileiro ainda. Uma parte do povo brasileiro, infelizmente. Que mensagem o senhor gostaria de deixar para as pessoas que ainda têm preconceito contra religiões de matriz africana? Que elas evoluam, né? Que elas procurem conhecer um pouco a tradição para desmistificar isso que está na cabeça deles, que a gente mata por matar, que a gente chupa sangue de bicho, né? Que não é nada disso, tá? E eu queria muito que, na verdade, os líderes religiosos, né, dessas comunidades, eles pudessem entender que existem outras formas de adoração ao divino, né? E compreender isso realmente de fato, para que eles pudessem realmente nos respeitar, né? Nossos espaços. Entender que aqui a gente está também conectado com uma divindade, com um ser supremo, com um ser maior. E a gente não quer violência. A gente só quer ser respeitado e conviver bem com todo mundo, entendeu? O povo de Candomblé não tem problema com outras religiões, né? A gente respeita a divindade do outro, né? Então, tanto que até a nossa saudação, a nossa bênção, né? Que a gente pede bênção ao nosso mais velho para pedir bênção. Na nossa nação aqui, a gente pede o motumbá. Que na verdade o motumbá, ele não é uma bênção, ele é tipo uma fala assim, olha, eu respeito a divindade que tem em você. Aí a pessoa responde, motumbá axé, eu também respeito em você e axé, o divino que tem em mim, entendeu? Então eu só queria que eles abrissem um pouco a cabeça e entendessem que a gente tem uma tradição alimentar e que a gente é um povo que resiste e vai resistir, porque Candomblé não é religião pra gente fraco. Candomblé, se fosse, a gente já tinha nos primórdios lá, quando o povo começou a moldar o Candomblé aqui no Brasil, o Candomblé não existiria, né? Então foi o povo que resistiu. Então a gente é povo forte e vai continuar resistindo até o fim.